Olá, seja bem-vindo ao canal Treino Responsa e hoje eu vou falar um pouquinho sobre laudo de ressonância magnética. Para você que fez um exame, passou no ortopedista, recebeu aí, pegou o resultado, né? Pegou o exame e dentro do exame ali tem um resultado, tem um laudo do que você tem aí nessa coluna. Se você já tem uma ideia, o médico já deu uma olhada pelos seus sintomas, que pode ser uma hérnia de disco, então já te convido a ficar nesse vídeo e assistir até o fim. Já deixa o seu joinha se já você gostou desse tema e se inscreve no canal, tá joia? Vamos lá então? Bom, eu vou te convidar aqui a vir no meu computador, que eu vou mostrar algumas imagens e vai ficar mais fácil da gente entender aí algumas coisas, tá certo? Vamos lá então. A gente vai começar interpretando um laudo aí de ressonância magnética da cervical, beleza? Bom, você recebeu lá o seu documento, o laudo, o seu exame, e vai ter uma folhinha lá, além das fotos da parte de imagem, porque ressonância magnética é um exame de imagem, para ver mais detalhadamente aí os seus órgãos, diagnosticar aí alguma patologia através do exame de imagem. Então, você vai receber as fotos, as imagens aí da estrutura, né, da coluna, e vai receber aí a interpretação, que é o laudo do técnico que fez o exame aí em você, do laboratório que fez esse exame em você. Então, no laudo, né, que é uma folhinha, normalmente é de sulfite A4, na parte de cima, na parte superior desse laudo, vai ter ali a técnica, chamada de técnica, metodologia ou método, que foi realizado esse exame. Coloquei alguns exemplos aqui, né? Então, lá no topo, lá na primeira parte, normalmente em negrito, vai estar aí a técnica. Eu peguei alguns exemplos aqui para vocês darem uma olhada, só para entenderem, né? Então, tem algumas técnicas, diferencia um pouquinho uma da outra, mas o objetivo é sempre o mesmo, é uma ressonância, né? É um campo magnético aí que vai passar pelo seu corpo. É um exame multiplanar, porque é um exame de múltiplos planos, né? O plano sagital, que é a linha média do nosso corpo, então imagina a ressonância como se fosse um scanner que vai passar pelo seu corpo, né, para analisar aí essa estrutura que é a coluna. Então vai passar um scanner no plano sagital, que é um plano que vem fazendo uma leitura sagital aqui, ok? Uma linha média dividindo o seu corpo. Depois tem um plano transversal, que é um plano que divide o nosso corpo entre superior e inferior. Então imagina um scanner vindo por cima, fazendo uma leitura toda do seu corpo vindo por cima e descendo, né? E vice-versa. E do plano coronal, que divide o seu corpo pela metade, pela parte da frente, né? Vai ter a parte frontal e também a parte dorsal, a parte posterior. Então esse scanner vai fazer essa leitura ouvindo de trás para frente, né, da frente para trás, fazendo o scanner. Então, para pegar todas as partes do seu corpo, não deixar nada de fora. Então vai lá, você vai receber esse exame de imagem, né? Vai vir lá as fotinhos, o que você tem, se tem uma hérnia ali na imagem. A ressonância não é uma imagem colorida, 3D
da sua coluna são em planos, então você vai receber fotos desses planos. Tá aí, ó, a foto do plano sagital, que é esse corte medial aí, né, para ver a coluna, o saco dural aí, que é a membrana exterior da medula. Então, esse é o exame de imagem, ele não vem colorido, ele vem em contraste, utilizando esses tons para tirar essas fotos do nosso corpo, no gradiente preto e branco. É barulhento, quem fez ressonância sabe como é uma máquina barulhenta, que ela vai emitindo pulsos, utiliza essas ondas eletromagnéticas para avaliar os órgãos. Então o que define essa foto é esse contraste, esse gradiente do preto e do branco que vai mostrar as nossas partes anatômicas, né? E a patologia que vai ser identificada nessas fotos em cada plano que for tirada essa foto. E aí tem lá discriminado T1, T2, eles usam isso como referência, diferenciando essa parte escura dessa parte mais clara que tem o brilho. Então, eu não vou me aprofundar muito, que é uma parte muito técnica, muito detalhada, então é só para ter uma ideia mais ou menos, para entender que, né, o laudo e um pouquinho das fotos que você recebe e do laudo que vem junto. Bom, então eu peguei algumas ressonâncias aí da cervical e depois que passa aquela parte do método, depois que passa, né, método ou técnica ou metodologia, que vem explicar um pouquinho, né, o aparelho, como é que foi feito a análise ali da ponderação. Aí a gente vai para a parte da análise. Aqui eu peguei uma ressonância da cervical, então os seguintes aspectos foram observados, começa por aí, mais ou menos. Retificação da lordose cervical. Retificação, né, o nome retificar, já dá uma ideia de retifica, reto, então vai de retificação, então vai deixar reto, né, ou estar mais reto aí a lordose cervical. Lordose é a curvatura natural da região da cervical. Nossa coluna, ela tem umas curvas que essas curvas são para ajudar a diminuir o impacto, a ajudar nessa sobrecarga que a nossa coluna é exposta diariamente. Então, as curvas da nossa coluna, a lordose e a cifose, ajudam nessa distribuição de cargas. Então, é importante que a nossa coluna ela tenha essas curvas. Então, nesse caso aqui, a ressonância identificou a retificação. Às vezes está lá retificação, identificado retificação em decúbito, é que a pessoa está deitada, né, fazendo o exame, então vai analisar, vai identificar essa retificação da lordose da cervical. Coloquei a fotinho aí, ó, né, com o raio-x aí, mais ou menos, só para ter uma ideia, que do lado esquerdo essa cervical tá mais reta, mais alinhada, e nossa cervical não é para estar assim, ela tem uma curvatura que é a lordose. E desidratação discal em todos os níveis cervicais. Então, as nossas vértebras cervicais são 7 vértebras cervicais. O disco já está desidratado nas estruturas aí da cervical em vários níveis, né? Multissegmentar, multinível, que a partir da C2 existe o disco para ajudar a amortecer, toda a sobrecarga que exige aí, que tem na nossa coluna, o disco ajuda a distribuir essas cargas, todas essas forças de tração, de compressão, o disco, né,
Ele é fofinho, tem essa função de amortecedor. E aí tem uma fotinho aí do lado que eu coloquei um disco desidratado, né? Então esse disco desidratado já perdeu água, ele já diminuiu o volume, porque ele tem uma espessura para ajudar nessa função de amortecimento. Então quando ele desidrata, ele fica mais fino. Então ele não tem tanta capacidade mais de absorver o impacto, de fazer essa função de absorção, ok? Então não é uma coisa boa, mas é o que foi identificado aí. No próximo, aqui, ó, leves artroses interfacetárias esquerdas em C3 e C4, bilaterais em C5, C6, C7 e D1. E a gente tem umas articulações sinoviais aí na coluna. Como você pode ver aqui na imagem, é uma vértebra sobre a outra vértebra, sobre outra vértebra, e tem a articulação aí interfacetária. Aqui, ó, nessa imagem a gente consegue ver que a articulação, ó, face articular, é uma articulação que tem aí um líquido sinovial, tem ali a sua cartilagem, né, para proteger, para não ter contato osso com osso, mas nesse caso já tem ali um contato, né? Complexo disco osteofitários, posteriores e centrais em C4, C5, que é sempre o nível, tá? Essa coisa C4, C5 é o nível que tá falando, é o segmento que tá falando. C5, C6 e C6, C7, que é o nível da coluna entre, né, essa articulação que tá falando ali entre uma vértebra e outra, é um nível. Então só está se referindo a esse nível, né? Aqui no caso são mais níveis, então está citando quais são, beleza? Então, ó, complexo disco osteofitário. Aqui nessa imagem aí embaixo, que tem um círculozinho, tem uma seta, tá mostrando, né? Por que acontece isso? O desgaste do disco ao longo do tempo e começam, por causa desse desgaste, dessa desidratação, o corpo entende, peraí, tem que proteger aqui de algum jeito, vamos tentar estabilizar aí de algum jeito, e começa a ser depositado cálcio nessa região aí do disco, né, da vértebra, para tentar suportar aí, porque o nosso corpo ele é muito inteligente, né? Se tem alguma coisa fora, ele vai tentar dar um jeito para estabilizar. Opa, tá perdendo a função aqui, tem alguma coisa de errado, vamos mandar mais cálcio ali para aquela vértebra, para aquela coluna, porque precisa estabilizar, continuar fazendo a função. Então, nosso corpo é uma máquina complexa e inteligente. Então, ele sempre vai tentar dar um jeito, ele está sempre indo por alguns caminhos para manter a função mesmo, né? Ou para proteger, fala assim, não, vamos proteger aqui que a gente percebeu que não está dando certo a coisa. Então, ele está sempre em constante movimento para tentar manter as funções, aprimorar ou proteger o que já não está dando certo. Ele tenta sempre um caminho aí para proteger. E aí, nesse caso aqui do disco complexo osteofitário, é essa questão do cálcio, depósito, e gera uma deformidade por causa desse excesso de cálcio aqui, né? Se tivesse tudo bem, não precisaria desse cálcio aqui na região, porque o disco ficou muito,
muito fino, não está conseguindo mais fazer aquela função de amortecimento, né? De receber toda essa carga, toda essa compressão que precisa, né? Então, como falou ali de compressão, né? Deixa eu voltar aqui só para relembrar. Isso mesmo. Artroses interfacetárias na C3 e C4, nas vértebras, só do lado esquerdo, né? Olha lá, que interessante. Só do lado esquerdo e bilaterais, quer dizer, dos dois lados da articulação aqui, entre a C5, C6 e C6, C7 e D1. Então acontece isso mesmo, às vezes de um lado tem artrose, do outro lado não tem. Então às vezes essa degeneração, esse desgaste, ele não é equivalente. Às vezes pode acontecer mais um pouquinho de um lado e do outro não. Ó, aqui tem uma imagem aqui superior falando das articulações, olha lá, né? Porque é uma vértebra em cima da outra e tá aqui a articulação, né? A articulação facetária, que é a faceta, essa articulação encostando uma na outra no caso desse exame. Como eu falei, o saco dural é uma membrana. Imagina uma imagem, um corte aqui transversal dessa coluna e aqui tem a medula espinhal e em volta existe uma membrana que a gente chama de saco dural, uma membrana que envolve a medula e normalmente é o que fala lá no exame, né? Compressão, saco dural, sempre tem essas terminologias em um laudo. Corpos vertebrais com altura em alinhamento sagital conservado. Sagital, como eu disse, aquela visão, aquele corte medial que consegue analisar aí certinho aquela altura, aquele perfil, se tá tudo bem. Então, aquele alinhamento sagital conservado, apresentando esboço osteofitários marginais. Que osteófitos, né, podem ter em várias partes do nosso corpo, não só na coluna. O pessoal sempre imagina que é só na parte da coluna, mas pode ter em vários lugares, tá? E por causa dessa degeneração do disco, dessa desidratação, vai gerar ali, né, depósito de cálcio, vai gerar ali um bico de papagaio. Nesse caso também, ó, multinível, multissegmentar a desidratação dos discos, né? Para ficar mais simples, ele só falou C2 a C3, a C6 e C7, já para falar que tem todos os níveis aí da cervical. Então, aí vem detalhando, né? No nível da C2, entre a C2 e a C3, pequeno, complexo, disco, osteofitário, posterior, que é o que? Para trás, em direção às costas, posterior é a parte de trás. E paramediano, esquerdo. Paramediano também é uma linha média, paramediano, médio, mediano de meio, paramediano esquerdo, mais próximo ao meio, mais do lado esquerdo, né, que comprime a face ventral do saco dural. É o que eu falei, saco dural é essa membrana que envolve a medula, membrana mais externa e que comprime o saco dural. No outro nível, entre C3 e C4 também, complexo, a mesma coisa, às vezes acontece isso mesmo, tem a mesma coisa em vários níveis, enfim. E aqui já tá falando que é bilateral, ó, que é paramedianos, mais próximo ao meio, só que bilaterais, então tá dos dois lados, que determinam leve compressão sobre a face ventral do saco dural. Nível, para ficar bem identificado aonde, né, que é
pequenos complexos discos orfitários posteriores, que é para trás, paramedianos, mais próximo ao meio, bilaterais, que é dos dois lados, que determinam mínima compressão sobre a face ventral do saco dural. Aí vem nível C5, C6, protusão discal posterior paramediana esquerda, que comprime a face ventral do saco dural. Então, protusão discal, né? Ó, vou deixar a fotinho aí, já para ficar um pouco mais claro de identificar. A protusão já é um pequeno abaulamento aqui, para ver as fases aí. Coloquei uma foto que dá para ver as fases aí dessa protusão que vai levando a hérnia, né? Então, já dá para ver. E ó, nível C6, C7, protusão discal posterior também, que comprime a face ventral do saco dural. Então, esse espacinho aqui é o forame onde passa a nossa medula. A gente está vendo numa visão transversal da nossa coluna. E esse espacinho, esse buraquinho aqui, né, que tem todas as vértebras para passar aí a nossa medula, é onde tá vendo, ó? Aqui saem os nervos pro lado, para um lado, pro outro, por isso que comprime. Então, essa saída posterior aqui, ó, porque veio para trás e comprime a face, que tá na parte anterior aqui. Bom, aí vai, depois que ele vem falando de tudo que vem visualizando, aí normalmente tem a parte que não tem nada, que tá tudo bem, que tá ok. Corpos vertebrais com altura preservadas, pedículos íntegros, medula cervical de morfologia e sinais usuais, né? Como eu falei, a gente é sinal elétrico. A gente nossos comandos, a nossa parte motora, sensitiva, é tudo sinal elétrico. Imagina um fio, um cabo de energia, precisa sair da origem, precisa sair e chegar lá na origem para fazer efeito, né? Então, a mesma coisa, gente, são sinais. Então, se esse cabo de energia não tá, né, descascado, né, tendo alguma interferência ali, o sinal vai chegar legal. Se tem algum problema, esse sinal não vai chegar bem, vai ter alguma falha aí. Mesma coisa é a gente. Somos feitos de energia, o comando são impulsos elétricos. Então, aqui tá falando que tá tudo bem, medula cervical e morfologia, que é a sua forma e sinais usuais, então normal, transcrição trânsico-cervical preservada. E aqui também outra canal vertebral e forames, aquele buraquinho que eu falei intravertebral, com amplitude conservadas, medula com topografia, vem discriminando, o técnico vem falando tudo que tá ok, que não tem problema, que tá tudo legal. Musculatura paravertebral posterior sem alterações significativas, ele vai finalizando o laudo com esses detalhes que tá tudo bem, que tá tudo ok, que não tem mais nada para ser falado, né? Normalmente o começo ele vai discriminando o que precisa, o que tem, as alterações que tem ali na ressonância, né? E depois no finalzinho, para dar aquele alívio, fala das coisas que estão tudo bem, que não tem problema nenhum, tá? Né? E aí depois às vezes tem uma finalização do laudo, uma impressão diagnóstica, o técnico vem reforçando tudo aquilo que foi falado para ficar mais fácil, né, para o médico, para o ortopedista já bater, em vez de ficar lendo
às vezes todos os detalhezinhos, o técnico dá uma impressão diagnóstica, ele dá uma opinião para ficar assim, ó, retificação, desidratação, artrose, de uma maneira mais fácil, mais simples, ele já vem falando o que tá acontecendo ali, né? Então, o que é importante? O que faz gerar todas essas alterações na nossa coluna? Principalmente, eu venho reforçar a informação e vou reforçar aqui com essa imagem de vários esqueletinhos aí, mostrando, né, como é importante a nossa postura e como movimentos, a nossa pelve também, ela está muito interligada à posição da nossa coluna. Então, se tem alguns movimentos de pelve, de retroversão, de anteversão, que retroversão quando a pelve está assim para trás, anteversão quando a pelve está muito para frente. Mas o que muda essa pelve de lugar? São os músculos. O osso ele não movimenta sozinho. É o músculo que movimenta o osso. Então, a gente acaba com a nossa postura no dia a dia, com os encurtamentos, do jeito que a gente se posiciona, acaba encurtando esse músculo ele traciona, ele que comanda ali, então ele movimenta o osso, acaba gerando uma mudança, né? Mudou a pelve, mudou a coluna, mudou a posição da coluna, que acaba gerando uma retificação, né? Pode ser, no caso do exame que a gente viu, foi na cervical, mas pode fazer uma retificação na lombar, como esse esqueletinho aqui bem do meio. Tem uma retroversão da pelve, gera uma retificação da lombar. Então entende que o osso muda, a estrutura do nosso corpo muda, mas quem que mexe isso são os músculos. Não tem como a estrutura mexer não através dos músculos. Então, só vai ter mudança na posição, na postura da nossa vértebra, da nossa pelve, se tiver mudança na musculatura, é tensão, todas as forças de tensão, da miofáscia, tudo isso que vai gerar mudanças posturais ao longo do tempo e que vão causar retificação cervical, retificação na lombar, hipercifose, né? Hiperlordose, todo tipo de mudança postural. Então, são os músculos, isso tem que ficar bem claro. Como é que se conserta alterações posturais? Vamos ver se você adivinha. Se quem mexe com os ossos são os músculos, para colocar no lugar tem que ser o quê? Através de movimento, através de exercício. Não tem como alterar uma postura se eu não fortalecer, se não for através do exercício. Entende como é super importante o movimento, o exercício, para você conseguir alterar essas posturas, alterar essas mudanças ósseas aí que foram acontecendo ao longo da vida? É super importante. Ó, vou deixar outra fotinho aí, uma postura. Você acha que o tanto de pressão que acontece nessas vértebras aí do bonequinho da esquerda, com a coluna ali vermelhinha, o tanto, gente que trabalha no escritório, celular o dia inteiro, pessoas que trabalham com artesanato, dentistas, todas as pessoas que trabalham sentada e exige uma grande sobrecarga na coluna, que vai mudar aqui, o que vai fazer ter alguma transformação aqui é através do movimento, que vai colocar essa coluna no lugar. E para você manter uma postura boa, igual essa fotinha aqui da direita, é através de exercícios, porque você ter a consciência ali da sua postura é bom,
Mas o que vai sustentar, o que vai dar resistência, o que vai ter mais força é através dos músculos fortes. E não se ganha músculos fortes tomando remédio. Não, tem que pegar peso, tem que ir para academia, tem que ir para o Pilates, tem que fazer um funcional, tem que fazer exercício. Porque você ganha uma boa consciência corporal quando seus músculos, quando você ganha uma boa consciência da sua postura, né? Que você precisa estar melhor posicionado, fazendo exercício, fortalecendo a sua coluna. Fica muito mais fácil de você, igual o indivíduo da esquerda, você fala, ajeita a postura, olha as costas, abre o peito, abre não sei o que. Mas ele tá com os músculos fracos. Ele pode até nos primeiros, deixa eu tentar aqui melhorar. Mas a musculatura dele se acostumou com essa má postura, se acostumou com esse posicionamento dele. Então, sem dar estímulos, fortalecer essa musculatura, vai ser difícil ele conseguir manter um alinhamento melhor da postura dele. Agora o outro não. Se ele já tem uma consciência, eu preciso me sentar mais alinhado no meu trabalho, mas ele também tem um estímulo de força dessa musculatura, dos músculos profundos do tronco, né? Do transverso do abdômen, músculos profundos, músculos superficiais. E eu tô forte, eu tô estimulando esses músculos através do exercício, vai ser muito mais fácil ele manter uma postura boa. Ok? Não se desespere com a sua ressonância. Essa foi um vídeo para você ter uma ideia ali do que está acontecendo, mas não é para você ficar desesperado. Uma hérnia não é uma condenação, não é o final da sua vida. É o que eu já falei em outro vídeo aí. Se a gente fosse tirar uma ressonância da população, fazer assim um catadão, todo mundo vai ter que passar por uma ressonância. Muitas pessoas vão ter hérnia na coluna, mas vão ser assintomáticas, não vão ter dor, ok? Então não é o fim do mundo, não é o fim do mundo, então não fica desesperado. Você entendeu? A gente quer entender, né? A gente quer entender. Poxa vida, o que saiu aqui? Eu quero conseguir entender, nem que seja o mínimo, né? Mas não fica desesperado se o seu laudo deu alguma coisa parecida com isso, tá? O que você tem que ter consciência e dar o primeiro passo é pro fortalecimento. Vamos ajeitar essa coluna, vamos ajeitar essa postura através do treinamento de força, através de músculos fortes. Tá bom? Ficou claro? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha consciência melhor, não uma consciência do laudo, não é isso, eu quero que você tenha uma consciência que você precisa do exercício para melhorar a sua postura, para diminuir essas dores, para virar esse quadro se você está sentindo dor, para você ter uma vida saudável. E ter uma vida saudável começa com exercício. Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço para você ativar a sinetinha, se inscrever aí no canal, dar o seu joinha que ajuda o vídeo alcançar mais pessoas, compartilha com quem você acha que é interessante compartilhar essas informações. E olha, atitude, vamos sair desse sofá, vamos parar de choramingar, vamos parar de, sabe, é mudança do mental também, vai te ajudar a sair de uma dor aí, né, por causa da hérnia, é dar o primeiro passo, é sair do sofá. E a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até!